Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 1º de abril, nós estamos recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, o consultor Luiz Lombardi e o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade Santa Cecília, Humberto Chalub, que também é diretor do semanário BocNews. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Sabesp quer alta na conta de água acima do autorizado. O Estado de São Paulo, Levi faz acordo e Senado adia a votação das dívidas. Em A Tribuna, empresas propõem nova dragagem. No BocNews, lei determina que casas noturnas de Santos tenham câmeras de segurança. Santa Portal, ex-namorada do suposto assassino de Dan Nunes presta depoimento. G1 Santos e região, ex-mulher de suspeito pela morte de músico depõe. E no portal da UOL, profissionais renomados do mundo do direito estão na lista do HSBC da Suíça. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E o governo da presidente Dilma Rousseff completa os primeiros 3 meses do segundo mandato. Um período difícil, de muita turbulência, de conflitos com o Congresso Nacional, de derrotas importantes do governo na Câmara Federal e também no Senado da República. E além da crise moral e ética que o país vive, em função dos escândalos e da corrupção deslavada na Petrobras, investigada pela Operação Lava Jato, a presidente Dilma e o governo também enfrentam uma seríssima crise econômica, tempos de ajuste fiscal e de contingenciamento de recursos, além de redução de direitos trabalhistas. Tudo aquilo que a presidente, na campanha, negou de forma categórica e adota agora, nos primeiros meses de governo, com medidas para garantir que o país funcione do ponto de vista econômico. Por essa razão, inclusive, a popularidade da presidente Dilma despencou e ela tem hoje, segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, 62% de reprovação. Um índice elevadíssimo para quem inicia um governo. Esse índice só é comparável ao de Fernando Collor às vésperas do impeachment, uma situação completamente diferente. Mas além da crise ética, da crise econômica, a presidente Dilma também enfrenta nesses primeiros 3 meses uma grave crise política, especialmente com a base aliada e mais particularmente com o PMDB. O PMDB que não dá sossego para o presidente, o PMDB que preside a Câmara Federal, com Eduardo Cunha, e também o Senado da República, com Renan Calheiros. E essa crise política pode se agravar, levando o país a uma crise de governabilidade, inclusive a uma crise institucional. Por tudo isso, as consequências são absolutamente imprevisíveis e imponderáveis a esta altura diante de um cenário como esse enfrentado pela presidente Dilma Rousseff. No programa de hoje, os nossos convidados, que são 2 experientes jornalistas, comentaristas, vão analisar todo esse cenário político e econômico do que o Brasil vive nesses primeiros meses do segundo mandato da presidente Dilma. Mas tudo isso assim que a crise informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de céu nublado durante o dia e a noite. A temperatura varia entre 22 e 28 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 1º de abril, e hoje recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, o consultor Luiz Lombardi e o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Humberto Chalub. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa com os colegas jornalistas, começando com o Lombardi, a respeito, Lombardi, desses primeiros 3 meses, completados hoje, 1º de abril, da presidente Dilma no segundo mandato. Qual é o balanço que você faz desse período, desses primeiros 3 meses, Lombardi? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Chalub, bom dia ao telespectador da Santa Cecília. Olha, nada como esse dia 1º de abril para ser mais apropriado para fazer esse balanço. Porque, na verdade, eu acho que tudo aquilo que foi pregado ao longo de muitos anos, filosoficamente, pelo PT, como um partido que vinha da classe trabalhadora, com o objetivo de resgatar a classe trabalhadora, eu acho que não existe na história da República, não só do país, como de todo o planeta, alguma coisa tão grandiosa em termos de corrupção como foi essa elaborada e, na minha opinião, muito bem planejada. Quer dizer, deu alguma coisa, deu errado no caminho, porque, na verdade, isso aí foi planejado com o objetivo de perpetuação de poder. Um projeto de poder. Um projeto de poder. Então, é lógico que, embora o brasileiro, como cidadão, não tenha um histórico de ter manifestações como em outros países que a gente morre de inveja, como a própria Argentina, mas a grande realidade é que hoje você vê que a indignação na rua, em qualquer tipo de conversa, é muito grande, é unânime. E por mais que seja um país ainda que está engatinhando para mostrar a força que o povo tem, não tem histórico de lutas, o negócio está tomando um vulto progressivamente pequeno ainda, mas demonstrando que alguma coisa grave vai acontecer aqui no Brasil. Dia 12 de abril, eu acho esses movimentos elaborados, principalmente hoje com a utilização das mídias sociais, está criando corpo. Você nota nas suas conversas que pode ser qualquer tipo de segmento da sociedade, tanto uma empregada doméstica como qualquer cidadão de mais alto escalão, que a indignação é grande, e eles estão num mato sem cachorro, porque o negócio foi muito sério, foi uma corrupção deslavada, brutal, que eu acho que não tem retorno. Não tem retorno. É um negócio que a tendência vai ser, homeopaticamente, chegar a um desfecho que eu não sei qual vai ser. Se vai ser o impeachment, se vai ser... Porque você vê que pelo próprio movimento ainda,
Não existe alguma coisa assim tão objetiva sendo clamada na rua. Mas o movimento contra o Collor, por exemplo, contra o presidente Collor, começou assim também. Começou assim também. Não é daqui a pouco, começou fora Collor e tal, e a coisa foi ganhando corpo. Aliás, dia 12 de abril, 12 deste mês, já está marcada uma nova manifestação. Da população, a exemplo daquela que ocorreu no último dia 15 de março. Humberto Chalub, bom dia, obrigado pela presença. Qual é o balanço que você faz desse período, Chalub? Bom dia Lombardi, bom dia Chico, bom dia telespectadores. Eu creio que dois aspectos aí importantes para considerar, principalmente no ano passado, fica claro agora, que depois de uma análise que a gente pode ver a partir das contas que são apresentadas agora do governo, que ele apresenta esse déficit enorme, que se verificou que realmente 2014 foi um ano utilizado, realmente os esforços do governo foram para a reeleição da presidente. Então houve aumento de despesa em vários setores. Por exemplo, é interessante verificar o aumento até nessa questão do FIES, dos estudantes, e verificar que em 2014 praticamente triplicou os investimentos, quer dizer, os recursos que foram destinados a várias questões que implicavam na possibilidade de criar uma imagem em torno do governo para a reeleição. Está bem claro isso, que foi uma estratégia realmente montada, quer dizer, se gastou o que não tinha para se reeleger a presidente, né, com todos os esforços do governo. Veio essa questão da corrupção, que era um esquema montado, como bem colocou, e agora a gente está tendo reflexo, quer dizer, que se gastou, se arrombou a porta e agora o governo tenta de todas as formas corrigir ou tentar recuperar o que muito difícil vai se conseguir. Outro aspecto importante também, Chico, eu acho que apesar de todas as manifestações, eu acho que o avanço desse processo, ele ocorre de uma forma diferente, porque também, por outro lado, você não tem grandes lideranças hoje colocadas no país. A exemplo que você tinha na época do Collor. Sim. Você tinha uma base política de sustentação de pessoas que, na época, tinham um certo respaldo ainda moral, um certo respaldo histórico político. Pelo próprio PT. Histórico político. Então, eram pessoas diferenciadas. E você também não encontra isso. Então, ao mesmo tempo que não se quer a Dilma, o que se percebe é isso. Também não se deseja quem está lá no Congresso, não se deseja quem está lá como vice-presidente. Então, está uma coisa meio sem saída, porque, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Novas eleições? Será que a mudança da presidente implicaria numa mudança de sentido de rumo do país, tendo um vice como Michel Temer, um PMDB completamente, um partido totalmente fisiologista? Então, acho que assim, existe um grau de desesperança nesse processo e que está todo mundo ainda tateando para ver que caminho vai ser tomado. Então, eu acho que é uma questão muito ainda a ser discutida, aprofundada. O Congresso já deu mostras, também está totalmente fora de sintonia. Quer dizer, ao mesmo tempo que se exige dos trabalhadores, das classes sociais, que se arrochem as contas, eles aumentam o próprio salário, criam situações para financiar viagens de esposas, agora querem construir shopping. Então, acho que é uma coisa realmente fora do contexto que a gente está vivendo. Você veja, Jalo, que ontem os jornais trouxeram o aumento de remuneração para os diretores, além dos remédios, dos diretores da Petrobras, mais 13%. Cada diretor da Petrobras vai receber o equivalente, Lombardi, a R$123 mil por mês. Então, 123 mil por mês, um diretor da Petrobras. Outro aspecto importante, só para concluir. Mas esse aspecto que eu percebo assim, eles foram devagarzinho fazendo as coisas ao longo dos anos. E nada vinha acontecendo de reprovação ou de manifestação contra. Então, estou falando da classe política, no geral. Só que hoje, o nível de indignação chegou a um ponto que eu acho que esses movimentos vão modificar alguma coisa nesse país. Porque eles foram assim, ó, vamos aumentando isso para nós, vamos fazendo isso, vamos roubando ali, vamos roubando aqui. E nada acontecia em nível de reação popular. Nada acontecia. Não importa se foram 200 mil, 1 milhão, não sei o quê. Eu sei que o Brasil inteiro se movimentou no último mês passado. E promete para dia 12 agora uma nova movimentação. Mas tem ministro que diz que só tinha eleitor do Aécio Neves. Isso aí é uma maneira de desqualificar o movimento. Isso aí é um próprio... Só tinha classe média, como se a classe média não pudesse protestar. O próprio discurso histórico do PT, né? Nega e depois desqualifica. O pobre contra o rico... E você nega e depois, se a negativa não der certo, desqualifica o denunciante. Outra questão fundamental é que, de certa forma, também o atual modelo político, o regime aí, que
a volta da democracia, acho que já experimentou-se bastante, claro. Também acho que houve um certo afastamento das pessoas do processo político, principalmente as pessoas de bem. É aquela história, né? A pessoa discute questão política, mas não participa da reunião de condomínio do prédio dela, né? Então, acho que tem um pouco disso também, que eu acho que é uma reflexão que deve ser feita, quer dizer, a ausência das pessoas de bem, que eu acho que a pessoa hoje que tem sua vida profissional, que tem uma vida estabelecida, que tem alguns ideais aí próprios, ela não se envolve na política porque ela não quer se meter nesse ranço que se criou. Quer dizer, hoje a ideia do político que é o ladrão, que é o corrupto, que é a pessoa que quer favorecer sua família. Agora, razões para isso foram dadas aos montes. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala muito de Brasília, mas já está na hora do pessoal ir na Câmara Municipal da sua cidade, claro, e verificar o que está sendo feito na sua Câmara Municipal, na sua prefeitura, nos seus órgãos públicos. Porque fica muito simples também de bater panela com a presidente que está lá em Brasília. Não é verdade? A gente tem que bater panela do lado da nossa casa, onde as coisas estão acontecendo. Também. Né? Que são inúmeros os casos conhecidos, né? De pessoas que favorecem familiares, empregam familiares, sem concurso. Então, acho que tudo isso é uma questão de se depurar. Eu acho que nós estamos vivendo um processo de amadurecimento que eu não tenho perspectiva de julgar o que vai acontecer. Que eu acho que a gente está meio sem rumo, né, nesse processo. Agora, que é uma coisa colocada, que eu acho que a sociedade vai ter que depurar isso e vai ter que passar por isso, eu acho que é um novo momento que está se criando, né? Agora, Lombardi, você viu que a última pesquisa mostra a presidente Dilma com 62% de reprovação. E os analistas entendem que isso se deve ao fato dela ter, na campanha, negado categoricamente tudo aquilo que está fazendo agora. Quer dizer, a questão da inflação, a questão da redução de direitos trabalhistas, ela até quando perguntada sobre isso, ela usou aquela expressão popular, mas nem que a vaca tussa. Na verdade, você hoje você o que mais acompanha é o estelionato eleitoral. Em qualquer coisa. É num clube de futebol, é na política nacional, na política municipal. Na época da campanha, se você... Vale tudo, né? Vale tudo. Então é um negócio tão... 3 meses atrás ela estava dizendo tudo isso. Né? E agora, então... Só que agora, eu acho que eu estou confiando muito nas redes sociais como mecanismo de comunicação. Eu acho que ela está atingindo, como um país desse aqui que tem 280 milhões de telefones celulares e que o acesso à internet já chega a 60%, 70% da população, eu tenho a impressão que esse mecanismo está sendo muito bem utilizado por esse movimento que existe aí, Vem Pra Rua. Brasil Livre, Vem Pra Rua. Vem Pra Rua. E então a consciência está tomando... Então eles estão revivendo todas essas mentiras que foram faladas há 3 meses atrás, que na realidade são historicamente feitas ao longo dos últimos 100 anos no Brasil. Sim. Só que isso vai ficando batido, vai passando e o povo despercebido com essa alienação que o Chalub disse que existe, e ainda existe muito. Mas hoje, com essa mídia social, como é uma coisa que virou moda, que tem acesso a todo o cara está sendo municiado com esse tipo de informação. Eu acho que a consciência e essa indignação, inclusive esse índice está para mim baseado em cima disso. Dessa proliferação através das mídias sociais que acessa todos os tipos de camadas da população. Inclusive, Chalub, você que é um cara que trabalha com pesquisa, diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, que tem um instituto de pesquisa dos mais respeitados e renomados aqui da nossa região, sabe bem disso. Essa última pesquisa do Datafolha mostra que, inclusive, o índice de reprovação no Nordeste subiu muito, foi para 55%. Enquanto que no Sudeste é 66%, no Nordeste foi para 55%. O que mostra que, inclusive, no Nordeste também já vem sofrendo em razão das medidas econômicas que o governo vem adotando. Não, mas ninguém gosta de perder, né, Chico? Eu acho que essa que é a verdade. Você vê a questão aí voltando à questão do FIES, né? Você vê os alunos que estavam estudando, eles tinham essa perspectiva, agora não tem mais. Adquirindo um financiamento, você vai fazer a renovação no matrícula, agora não tem mais. Então, quer dizer, você vai sentindo isso, gera uma insatisfação. Claro. E não é só isso, o aumento da violência que a gente tem verificado em todas as regiões brasileiras,
né? Quer dizer, você vê as coisas deteriorando, a pessoa que quando vai chegando próximo a si, ela vai sentindo e ela vai começando a reagir, não é verdade? Agora, é que eu costumo dizer, se a coisa está boa, ninguém reclama, ninguém bate panela, não é verdade? Sim. Então, quer dizer, há um consenso de que algo precisa ser feito. Agora, o que aconteceu foi o seguinte, ela cometeu, eu acho que assim, equívocos diversos, uns talvez por má fé, né? Outros talvez não, por erro de estratégia política, né? A gente vê a questão da energia, dizer, todos os pontos fundamentais. Ela foi à televisão dizer que a conta de luz ia diminuir. Quer dizer, ela disse isso. É que nem aquele negócio. E, no entanto, a conta de luz hoje. Houve investimento, houve. Você usou o dinheiro do PAC para fazer a transposição do Rio São Francisco, é um projeto interessante, até questionável em alguns aspectos ambientais, mas é uma coisa interessante, mas não acabou. Tantas obras inacabadas, quer dizer, você usou recursos, usou para algumas questões importantes. Nós tivemos obras aqui, inclusive, a perimetral, feita aqui no Porto, depois de muitos anos, na verdade também, deve ser dito, né? Investimentos no Porto praticamente nunca existiram. Mas investiram mais no Porto de Cuba do que aqui no Porto de São Paulo. O que eu estou dizendo Porto de Mariel. É que houve tudo isso, mas houve principalmente essa estratégia que o Lombardi muito bem falou, que é a coisa de se manter no poder. Quer dizer, todos os esforços do governo foram voltados a criar um ambiente de reeleição dela. Eleição, é verdade. Que já foi difícil, né? Sim. Mas eles criaram um ambiente que foi no Bolsa Família, o FIA, todas as ações. Pronatec, que também já está fazendo água também. A desoneração de vários impostos. Sim. Para segmentos, né, de indústria automobilística, etc. Gerou, posso comprar um carro agora, aquela ideia de, posso viajar. Só que isso foi uma ilusão de um ano, quer dizer, foi uma noite de verão. Agora o cara acordou do sonho, falou assim, olha, eu tenho uma conta desse tamanho, que nem você receber agora o teu extrato do cartão de crédito, você foi para a Europa, você comprou carro, você não sei o quê, agora você tem que pagar. Mas ele falou para mim que eu não tinha que pagar nada, já estava, não, você tem que pagar agora, vai aumentar a luz, vai aumentar... mas não fui eu que fiz essa despesa, não, agora é com você. Agora, eu acho que o grande erro estratégico que eu penso que o governo cometeu é aquele negócio, olha, nós fizemos o erro, nós erramos, agora vem com essa cara de humildade e vocês têm que pagar. Agora, e você? Qual é o esforço que o governo fez para economizar? Até agora, nenhum. 39 ministérios. Continuam. É um absurdo. Continuam então, os ministérios. essa contradição... É isso, né? Política que revolta as pessoas. Negar a realidade hoje, no mínimo é o seguinte, ou era conivente ou é incompetente. Sim, sim. Ou é incompetente. E olha, possível. 39 ministros. E, Lombardi, 20 mil cargos comissionados. 39 ministros. 24 ministérios. Outra coisa, Lombardi, você é da área do esporte. Ela não sabe também. o nome dos ministros. Ela não sabe, eu duvido que ela saiba você o pergunta. nome dos 39 Outra coisa também. que sentam lá naquela mesa, ela não deve Você saber vê quem como é é que aquele cara ali. Como é que você pode levar a sério um país que vai fazer uma Olimpíada e nomeia um ministro que não conhece nada de esporte? A Olimpíada numa cidade onde ontem, na luz do dia, metralhadora correndo entre traficantes no Morro da Rocinha, que é ali praticamente na Zona Sul, dentro da cidade. Dentro da cidade. Uma guerra civil dentro da cidade, os caras fazendo Olimpíada na cidade. Uma comunidade que foi pacificada recentemente. Pacificada como? Gerando... Agora, viu o desespero do guarda lá chamando o reforço que estava sendo metralhado lá dentro, ali na Zona Sul, ao lado de um shopping ali na Rocinha. E os caras vão fazer Olimpíada lá. Hoje está no jornal aí que já as arenas que foram construídas para a Copa, 2 já estão à venda, lá da fonte. Como disse o ministro Jorge Hilton, ele declarou que não entendia nada de esporte, mas queria aprender. Quer dizer, como é que você quer gerar um grau de satisfação nas pessoas? É impossível, né? Eu acho que assim, esse é o reflexo que agora, eu volto a dizer, as pessoas estão sem perspectivas, porque da mesma forma que você não quer fulano, você não quer Beltrano. Então você não tem quem querer muito, né? Tem muitas opções, ao contrário do que foi na época do Collor, que você tinha lideranças importantes no país ainda. Tinha uma pessoas... oposição atuante, né? A linguagem popular do Chalub é o seguinte, nós estamos no mato sem cachorro. Eu acho que... Se sair a Dilma, por exemplo, cai com um impeachment, entra o Michel Temer. Qual a diferença? Que diferença tem? E se sair o Michel Temer, vai o presidente? Da Câmara Federal. Eduardo Cunha. E depois? Vai Renan Calheiros. Me leva pro tubo, como falava aquele personagem do Jô Soares. É melhor deixar. E põe o tubo. Deixa entrar. É muito trabalho para tirar. Acho melhor não mexer nisso. Deixa assim, velho. O que nós vamos fazer? Tá louco.
Que Não coisa, tem saída. Que situação, rapaz. Um beco sem saída. Um beco sem saída. Vai ter que esperar 4 anos aí para ver o que vai acontecer. Mas nada que não tenha sido programado. Aonde chegar? Bem estudado. Olha, por isso que já se fala em 2018. Aliás, vamos falar de 2018 e uma possível volta aí até do presidente Lula como candidato. Não, já há setores que falam nisso, mas o Lombardi vai falar sobre isso no próximo bloco. Então vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar energia elétrica. Você já experimentou passar um dia só com a luz do sol? Isso mesmo. Abra as janelas, cortinas e deixe a luz entrar. Se for necessário utilizar energia elétrica, não esqueça de apagar a luz quando ninguém estiver no local. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Estamos ao vivo nesta quarta-feira, 1º de abril, e recebendo com muito prazer 2 colegas jornalistas, o consultor Luiz Lombardi e o colega Humberto Chalub, que é diretor do semanário Boc News e também diretor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília. E avaliamos esses primeiros 3 meses do governo Dilma Rousseff no 2º mandato. Aliás, Lombardi, eu gostaria da sua avaliação a respeito de uma declaração do Frei Beto, dominicano, fundador do PT, uma referência para o Partido dos Trabalhadores, conselheiro do ex-presidente Lula, assessor especial do presidente Lula. Ele concedeu uma entrevista ao Jornal Estado de São Paulo ontem, onde foi perguntado o seguinte: seria a favor da volta a Lula? Ele poderia salvar o governo desta atual crise? Foi a pergunta feita a Frei Beto. Ele respondeu assim, Lombardi: minha avaliação é que Lula só não será candidato à presidência em 2018 se morrer. Fora isso, tenho absoluta segurança de que ele será candidato. Como é que seria isso? Isso aí, para Lula mim, volta? Para mim não é novidade, porque ficou muito claro no dia da posse, aliás, no dia da eleição, quando foi anunciado o resultado e que a Dilma ganhou, a postura do próprio Lula junto com ela. Demonstrava que ele estava ali ansioso para querer participar do poder, de voltar a ter poder. Só que eu acho o seguinte, nessa caminhada aí, entre o sonho dele de voltar e ter condições de ser candidato, até lá, muita coisa ainda vai ser apurada, como eu nunca esperei que ia ser apurada aqui no Brasil. E não tem a menor dúvida que alguma coisa vai respingar muito forte na imagem dele. Porque não há, é aquilo que está ficando claro e muito bem divulgado para todo mundo. Ou ele era conivente com tudo que aconteceu, ou ele era no mínimo um grande incompetente. Então a pessoa que souber discernir o que é uma coisa da outra, por mais que ele queira, ele não vai ser um candidato que vai ter a mesma representatividade que ele teve quando ele foi candidato e foi eleito e conseguiu fazer a Dilma ser reeleita. Eu acho que a apuração vai chegar em algum lugar que eles não estão esperando. Até porque esses diretores todos que estão presos pela Operação Lava Jato, como o Nestor Cerveró, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, enfim, este solto, mas em prisão domiciliar, todos eles foram nomeados pelo presidente Lula. Claro, pô. Todos, né, sem exceção. O presidente Lula se referia ao Paulo Roberto Costa como Paulinho. Né?
portanto, privava de alguma intimidade com o ex-presidente Lula. Mas isso é evidente, né, Chico? Pelo amor de Deus, né? Você vê as principais lideranças do partido, Zé Disseu, Palocci, agora... Não é possível que esse pessoal, historicamente, sempre estiveram tão ligados. Quer dizer, você tem um grupo que você convive, luta junto durante tantos anos, desde a época do sindicato, bom, aí é uma questão de querer provar, acho que não vai entrar. Mas agora, eu acho que assim, o Lula não pode negar a liderança que ele exerce ainda, que ele é um dos poucos ainda que tem uma liderança, ele tem uma boa posição em relação à massa, né? Acho que ele tem uma grande aceitação. É um grande comunicador, e não pode se esquecer também que no governo dele, ele teve um entendimento muito afinado com grandes empresários e grandes forças financeiras do país. Claro. Tanto é que no governo dele foi um dos grupos dos bancos atingiram os maiores níveis, né? Quer dizer, uma contradição também, né? Quer dizer, ele soube lidar com essa área. É uma liderança, eu acho que ele vai estar no páreo realmente, desde que não surjam outras lideranças. Acho que existe aí um hiato de lideranças no país, aí uma certa vacância, vamos dizer assim, de novas personagens, né? De aparecer outras pessoas que possam colocar outras ideias, conduzir o país. Porque você vê, pela última eleição, se você pegar o nível dos candidatos que nós tivemos, né? À exceção dos dois expoentes, que foi a Dilma e depois o Aécio, né? Que partidos organizados, né? Nós tivemos, assim, de certa forma, né? Personagens meio caricatos, né? Para conduzir o país. Quer dizer, está difícil encontrar novos líderes com uma mentalidade moderna, com uma mentalidade nova, com partidos estruturados. Então, você fica meio sem saída. Acho que esse modelo eleitoral, esse sistema político, se não for modificado, favorece muito o Lula voltar realmente. Porque talvez ele possa ter um discurso também de conjugação com outros partidos, que nem teve, né? Hoje você tem um PMDB como principal aliado dele. Imaginar isso há 20 anos atrás seria impensável, não é verdade? Né? Partidos como o DEM... O próprio PP, o Maluf... Hoje, um dos principais ministros do governo da Dilma, na verdade, o ministro das Cidades... PSD... Na verdade, o Kassab, troca de favores. Quer dizer, o Kassab... Hoje o Ministério da Presidente Dilma está muito mais à direita, do ponto de vista político, do que à esquerda. O pessoal esqueceu, mas o PT reclama. A aliança que fizeram com o Maluf, esqueceram o abraço do Lula com o Maluf? Para a eleição do Haddad, quer dizer, eu acho que isso tudo vem... Essa turma da Petrobras era toda ligada ao PP, ao Partido Progressista do Maluf. Todos eles, Paulo Roberto... Então, quer dizer, que esse componente ideológico, do meu ponto de vista, não existe mais há muito tempo. Tem essa questão aí oportunista, fisiológica, né? E essas alianças que são feitas aí de oportunidade, essa questão da formação dos partidos, que se criam partidos nanicos aí para poder ter horário na TV, depois a pessoa negocia esse valor. A reforma tem que mudar. Eleitoral, é uma exigência premente. Imperiosa, mas é muito difícil de ser aprovado. Porque depende do Congresso. Depende do Congresso e eles não têm interesse. O que eu vejo, que é mais grave também, é essa falta de cada poder exercer o seu poder. Está acontecendo muito assim. Você quer ver uma coisa que eu não consigo conceber? O presidente nomeia um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. E é esse cara que vai analisar a conta dele lá na frente. Ou um caso dele lá na frente. Com que isenção ele vai ter? Sabendo que foi nomeado pelo... Foi nomeado por ele. Quer dizer, você vê... Isso vem na base do Tribunal de Contas dos municípios. Também. São todos nomeados, o cara vai perder a eleição, não tem chance mais de ser deputado, já é nomeado pelo governador para ir lá para o Tribunal de Contas, e lá no Tribunal de Contas ele vai ser mais um voto teoricamente, você necessita da aprovação do Legislativo. Mas no vai caso ter um o Senado, no caso sim, sim. Agora também já está tudo... Então, é um voto a favor, ele nomeou o cara, é um voto a favor que ele tem para aprovar as contas dele. Então, essa independência de poder me incomoda pra caramba. Mas ela existe só na teoria. Só na teoria, sabe? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É um negócio muito interligado, não tem uma isenção que você acredita, fala, pô, E a propósito, viu, o que você está dizendo, Lombardi? Veja que no caso do Supremo Tribunal Federal, cujos ministros são nomeados, como bem disse o Lombardi, pelo presidente da República, no caso do nosso Supremo, hoje em dia, há vários meses que ele tem um membro a menos, porque desde a aposentadoria de Joaquim Barbosa,
O Supremo só conta com 10 integrantes, quando ele tem que ter número ímpar. E a presidente Dilma não nomeia e o tempo vai passando. Está difícil de escolher nesse tiroteio todo, está difícil. O próprio presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o Celso Mello, que é o decano, Celso Mello disse que a presidente Dilma estava se omitindo em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ela tem que nomear o novo ministro e não faz. É que hoje em dia, na situação que ela se encontra, Chico, eu acho que ela está reticente em nomear, porque na situação que ela se encontra, eu acho que ela está difícil até de encontrar um que ela coloque lá e fala, esse cara aí vai ser meu voto lá dentro. É sério? É verdade. Eu acho que não existe outra justificativa para que não seja nomeado Olha, Humberto. Não, sabe o que é outra coisa também? Nós temos que aprender, acho que o Brasil já está na hora, está crescidinho o suficiente, né? Para aprender que o Estado, quanto menor, vai ser mais importante para o país. Acho que essa coisa de ter essa ideia que o Estado, provedor de tudo, que é o grande pai de tudo, quer dizer, que o governo tem que resolver todos os nossos problemas, que tudo é por culpa do Estado, acho que é uma visão também que nós temos que modernizar, na verdade. Quanto menos presença de Estado, quanto mais a sociedade civil consegue se organizar, consegue participar, é melhor para todo mundo, porque essa situação que se criou, com a presença do Estado em tudo, o Estado é provedor da questão da saúde, o Estado é provedor da questão da educação, o Estado é provedor da questão da segurança, tudo é provedor, e fica todo mundo esperando que o Estado resolva tudo, e na verdade se criou um monstro, o Estado vai cada vez maior, né? Polvo, né? Com os tentáculos mas será que o objetivo não foi esse mesmo, de ampliar o Estado para aparelhar o Estado? Sim. E o projeto de poder. Claro, que é a visão bolivariana. Aproveitando, é verdade, que é Venezuela, todo esse Se você imaginar, Humberto, 20 mil cargos comissionados, ou seja, de livre provimento, de livre nomeação pela Presidente da República. Ela dispõe disso. 20 mil cargos. Isso é um exército em qualquer eleição. Qualquer eleição. Exatamente. Não tem a menor dúvida. Exatamente, com certeza. Se você ampliar isso, esse exército aumenta. 39 ministérios. Eu acho que assim, hoje está num processo muito complexo. Acho que se a sociedade civil, de certa forma, além de se manifestar, aí eu falo sociedade civil, as entidades organizadas. Eu acho que, por exemplo, nós somos uma sociedade organizada, né? Os jornalistas têm a sua associação, a OAB é uma representação, os sindicatos, as associações de classe, as entidades, não começar a se mobilizar também para sugerir ideias, que não é questão da reforma política. Eu acho que a sociedade civil ela tem o que propor, ela pode propor, se ela tem interesse em participar. Claro. E tem medidas aí, na verdade, você pode fazer emendas constitucionais hoje, a partir de assinaturas solicitando. Eu acho que essa pressão popular tem que sair da rua, né? Ao invés de bater panela, nós temos que estar junto com as entidades e pressionando, defendendo ideias. É que é muito difícil, né? De uma hora para outra, você mudar completamente o comportamento da população, né? A população era uma população completamente alienada a tudo. E eu fico achando assim como se fosse uma criança que vai fazendo uma coisa errada e o pai vai perdoando e eles vão fazendo coisa maior, até chegar É o que aconteceu com a classe política. Foram fazendo As redes sociais podem, de repente, alterar esse estado de coisas. Podem alterar. Foram fazendo um monte de coisa, e nada acontecia. Você vê na Argentina, onde parou o país. Parou o país, greve geral. Parou o país. E não existe depredação de nada, quebração de nada. Parou o país porque houve um aumento significativo de impostos. Protestos contra a presidente Cristina Kirchner. Que vai lá é a mesma coisa. Você vai na Argentina, o sentimento do argentino em relação a ela é o mesmo do brasileiro hoje em relação a Dilma. Então aqui, ainda a gente tem que aprender muito, nós estamos engatinhando, mas eu estou acreditando que vai acontecer coisa legal. Ontem, assistindo um programa conduzido pelo jornalista Fernando Gabeira, um programa a respeito exatamente da crise que o país vive, né? Ao final ele terminava dizendo, citando Maquiavel, que dizia o seguinte, que o governante, o líder político, não pode ter ao mesmo tempo o ódio do povo e o desprezo dos grandes, ou seja, dos empresários. Se tiver o ódio do povo e o desprezo dos grandes ao mesmo tempo, não há governo que resista a essa situação. Nós vamos, Lombardi e Salub, para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, 1º de abril, e recebendo com muito prazer dois colegas jornalistas, o consultor Luiz Lombardi e o diretor do semanário BocNews, Humberto Chalub. E agora vamos a uma pergunta de telespectador. Cris, por favor. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta se não fosse a crise da Petrobras e os reflexos dos problemas da economia europeia, a Dilma teria essa cotação tão baixa? E mais, o Congresso Nacional teve uma grande mudança para o conservadorismo. E qual o conceito de um Alckmin ou um Aécio, mesmo com insinuações de que seus governos tiveram alguns deslizes no uso de verbas públicas? Humberto Chalub, por favor. Um abraço, Uriel. Obrigado pela participação. Um abraço ao amigo Uriel, né? Companheiro lá do Sindicato dos Metalúrgicos, né, de muito tempo. Eu acho o seguinte, atribuir a culpa à questão externa, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a Dilma, ela teve um governo, como nós comentamos aqui no início do programa, calcado, principalmente no último ano, visando a reeleição. Então, tudo que foi feito, do meu ponto de vista, aí os números estão aí para dizer, né, todos esses gastos exagerados, foi visando a manutenção do poder. Então, eu acho que atribuir a crise externa, a crise europeia, a crise dos Estados Unidos, todos os problemas do Brasil, é claro, sofre alguma influência, porque a partir do momento que você tem uma relação com outro país, o que está acontecendo com a Argentina, com a venda de carros, por exemplo, que baixou substancialmente, porque a Argentina não está comprando, porque entrou em crise também. Então, acho que tem essas variáveis, mas não são as principais do meu ponto de vista. Eu acho que o Brasil tem potencial para desenvolver por si só, criar um mercado interno forte. A gente tem um exemplo dos outros países aqui na América Latina, por exemplo, o caso do Chile, principalmente, que montou uma estratégia para isso e está sobrevivendo muito bem. A qualidade de vida no Chile aumentou muito, porque são propostas que visaram de longo prazo, ao contrário do Brasil. Eu acho que nós aqui precisamos encontrar um rumo, em primeiro lugar, para conduzir o país, na questão energética, na questão do desenvolvimento, quer dizer, até a questão da Petrobras, do meu ponto de vista, é até meio contraditório, quer dizer, o mundo todo condenando o petróleo, quer dizer, por causa da questão do efeito estufa, e nós investindo bilhões de reais para uma matriz energética que está sendo condenada. Sim. Será que não seria melhor a gente fazer todo esse esforço para desenvolver outros tipos de potencial energético, uma questão da energia solar, eólica? Quer dizer, eu acho que nesse ponto nós estamos ainda um pouco sem rumo, né? Quer dizer, não tem um plano de investimento. Esse, na questão do governo, acho que foi um erro próprio que ele tem que assumir agora. Isso, se vai ser, no futuro vai dizer se ela vai ser reeleito ou não, se o Lula vai ser, aí eu acho que a população é que vai decidir, né? As coisas são mutantes. Em relação à questão do governador Alckmin e o Aécio, que são duas lideranças também que se apresentaram como oposicionistas, tem alguns questionamentos que são feitos, mas são lideranças que estão colocadas aí dentro desse universo que a gente colocou aqui, e falta de lideranças. A gente já não tem, como no passado, 4, 5 personalidades que pudessem vir a público e ter o gabarito, representa a oposição, o respaldo político. Então,
O que vai restar realmente são os partidos organizados. Então, quantos partidos bem organizados você tem hoje no Brasil? Meia dúzia. Você tem o PT, você tem o PSDB, você tem o PMDB. E depois o outro que está se formando, que é o PSD do Kassab, que é esse coxa de retalho. O PSB, que não tem uma força, uma expressão que tem os partidos. Então, eu acho que o cenário que se cria para o futuro, acho que para a próxima eleição, já que estão pensando nisso, é dentro desse quadro, eu acho que dificilmente vai mudar. Quer dizer, eu acho que o governo conta com essa recuperação, ele está apostando nisso, que daqui a 3 anos tudo vai estar diferente, de repente ele vai vir com um discurso outra vez de que tudo vai ser diferente, e aí acho que é uma questão... Também a oposição formal, viu, Lombardi? A oposição formal é representada pelo governador Aécio, pelo governador Geraldo Alckmin, mas a oposição de fato que o presidente Dilma enfrenta hoje vem do PMDB, vem da base aliada, da própria presidente Dilma. Nós não podemos esquecer que o vice-presidente da República é do PMDB. O presidente da Câmara Federal é do PMDB, o presidente do Senado é do PMDB, e o PMDB é o principal aliado do PT, que é de onde vem a maior oposição hoje. E sabe uma coisa, Chico, uma coisa importante, só para concluir, o pessoal reclama muito que existe assim uma certa agressividade, né? É uma oposição raivosa ao PT, né? A gente tem que lembrar que é aquela coisa, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Se a gente for remeter quando o PT era da oposição, a prática oposicionista do PT era muito raivosa, não é verdade? Então, as pessoas, quer dizer... A de hoje é muito inferior àquela. É uma reação, mas é uma reação, é aquela coisa, você que criticava tanto as pessoas, você que apontava defeitos em todo mundo, você que se colocava sempre como o arauto da moralidade, Vestal, né, do defensor das causas, né, dos oprimidos, se revelou igual ou pior. Então, essa reação... Eu entendo até a pergunta pelo seguinte, você não pode generalizar, principalmente em lugares mais remotos, existem os petistas históricos, idealizadores, idealistas, que ainda sonham com aquilo que eles pregavam há anos atrás. Eu até entendo. Quantas vezes você viu a presidente da eleição bater no peito e falar que a crise mundial não tinha afetado a economia brasileira? Era marolinha, né? Era marolinha. Então, até entendo que tem um pessoal histórico, principalmente que vive, por exemplo, problemas graves com o PT. E até de sobrevivência do partido nas cidades, com problemas para ter onde se localizar o partido e vai por aí afora. Esse pessoal ainda procura dar murro em ponta de faca, defender hoje uma causa que não existe mais. Não existe. Por tudo que aconteceu, o PT não só ultrapassou os mesmos erros de muitos partidos históricos no Brasil, como ultrapassou em muito, chegando ao ponto de estar com aquele que é considerado hoje, vai para o Guinness, o maior roubo da história de uma nação. Sem dúvida. Então, eu imagino o sofrimento daquele camarada que é ainda petista histórico, sonhador, idealista, que na sua cidadezinha fundou... Essa coisa de... É o Frei Beto, cuja manchete que assistimos ao começo do fim. Sabe uma coisa também? Essa criação de estereótipos, né? Essa coisa de chamar de elite branca, de falar que a pessoa que... Eu acho que existe pregaram muita coisa errada. Não existe separação. Tantos trabalhadores que lutaram a vida inteira, que trabalharam a vida inteira para ter uma condição de vida mínima hoje no Brasil. Isso não é condição de vida mínima, comparado a outros países. Quem conhece aí o exterior, sabe que países já estão estruturados. A gente hoje aqui luta pelo mínimo, não é verdade? Então você às vezes taxar essas pessoas como pessoas da elite branca, como se fossem pessoas reacionárias, só porque são contrárias a uma ideia. Eu acho que isso também gerou um certo mal-estar. Um ódio desnecessário. Suscitou mais ainda essa repulsa, né? Então, mas foi uma pregação, eu acho que premeditada, para criar esse tipo de confronto. Eu pergunto, Lombardi, será que os 20 mil comissionados do governo federal fazem parte Os 39 ministros? Né? Não fazem parte da classe média? O cargo comissionado é... Porque quem na verdade fica indignado... Classe média e classe média alta. Quem fica indignado é o seguinte, sou eu que sou assalariado, você, o cara que é empresário, que recolhe imposto, e esse dinheiro não vem de retorno para te ajudar em nada, e pelo contrário, os caras metem a mão.
Lombardi, essa operação agora da Receita Federal chamada Zelotes, 19 bilhões de reais de acerto lá no CARF. Não, e outra coisa, né, Chico? 19 bilhões da Receita Federal de imposto de renda. O Uriel também, que está nos ouvindo agora, ele foi um grande batalhador na questão da aposentadoria. Sem dúvida. Durante anos. Né? Continua, o Paulo sendo, Paim, continua sendo. Quer dizer, um representante histórico do país. Quer dizer, o cara lutou a vida inteira para transformar o aposentado, ter um reajuste justo, digno. Quer dizer, e quando assumiu o poder, teve as condições para fazer, não fez. Então, essas contradições que não são, a população já não aguenta mais, né? Agora, também, outra coisa também que se faz, que eu acho que suscitou essa repulsa, é que ao mesmo tempo que você critica, você é taxado de favorável aos outros. Quer dizer, você não é favorável a quem estava lá, a PMDB, PSDB. Se afina com o Você critica o ato político, nada né? A ver, né? Você não é só por análise. Acabamos de fazer a análise. Inclusive, nós estamos no mato sem cachorro. Se sair um, entra o outro, não tem solução. Não tem solução. Pô, quer dizer, são 4 alternativas do mesmo... A que ponto chegamos? Olha, nós pô. temos mais uns minutinhos. Eu queria deixar para vocês uma última pergunta, começando pelo Lombardi, que é o seguinte, Lombardi. Você acha que o governo ainda tem condições de se recuperar? Não. Ou a situação política é irreversível? Irreversível. Confio muito nessa conscientização que está acontecendo com a população brasileira. Estou feliz por essa conscientização que está acontecendo. Acho que o número ainda é insignificante perante o todo, mas é já significativo pelo que existiu até hoje. Sem dúvida. Você pode conversar hoje em qualquer roda, de qualquer lugar, de qualquer cidade brasileira, com taxista, com motorista, com empregada, com engenheiro, com a indignação é brutal. É verdade. E tem consciência do que está acontecendo. E por isso que eu afirmei que eu estou confiando muito nas redes sociais, que estão proliferando todas essas informações. E não é com o objetivo de ser destruidora. É de informar, do cara ter... Olha, eu votei naquele camarada não sem vergonha, é um ladrão de marca maior, eu não votar mais, excluir ele. É isso, essa consciência que a gente sonha de que o brasileiro, todos os brasileiros tenham, é que está acontecendo. O governo pode se recuperar, Salub? Você acha que é irreversível a situação? Não, eu não acho que é irreversível, não sou tão... Eu acho que, dependendo da posição que ela adotar, acho que o ministro da Fazenda está fazendo um esforço aí, né, porque ele está tem que pagar as contas e não consegue, então Sim. Ele está desesperado, a gente nota isso, quer dizer, até as ações que ele está fazendo são as ações que são possíveis de fazer, se não fizer também a coisa vai ficar pior do que está, né? Eram as ações que ela acusava o Aécio. Agora, eu acho que o que está faltando, que parece que ela já sinalizou, até nos jornais de hoje já está dizendo que ela vai fazer um corte drástico. Eu acho que o que está faltando é o governo dar exemplo. Se você está pedindo para a população economizar, você não pode continuar gastando do jeito que você está gastando. Então, dê o exemplo primeiro. Acho que se ela virar público e falar assim, olha, eu reconheço que 39 ministérios, que os gastos que a gente está tendo nisso, vou cortar as mordomias, vou cortar aqueles cartão que o cara vai gastar quanto pode, não é verdade? Vou tapioca, não? Não é verdade? Pô, então, aí a população vai começar a entender diferente. Eu acho que se vier por aí, até acho que é uma perspectiva. Dá para se recuperar. Muito bem, senhores, nós teríamos muito a conversar, os senhores sabem, mas somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer muito as presenças do colega jornalista Luiz Lombardi. Muito obrigado, Lombardi, pela presença. Obrigado a você, Chico. Até uma próxima. Um abraço ao telespectador da Obrigado, Salub. Mais uma vez pela participação. Obrigado. Um comentarista, o jornalista Humberto Salub, o jornalista Luiz Lombardi. Agradeço a ambos, a Cris Salub e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.